Hoje o AB1 começa falando sobre uma decisão da Justiça para beneficiar um cachorrinho. Pois é, pessoal, esse aí, é o Vitor. Ele foi adotado pela Gabriela e diagnosticado com leishmaniose. Geralmente, quando o animal pega essa doença, é preciso sacrificá-lo ou então tratá-lo com um medicamento que é bem caro, hein? Mas a Gabriela procurou a Justiça e conseguiu que o cãozinho dela receba a medicação de graça. Aí o Anderson Mello está chegando ao vivo para falar com a gente e explicar melhor essa situação toda. Anderson. Almir, é um caso um tanto quanto inusitado. Como eu falei agora há pouco, a gente está muito acostumado quando alguém, uma pessoa, tem uma doença grave, a medicação ou o tratamento é muito caro e aí ela resolve procurar a justiça para que o poder público custeie tudo isso. Quando a gente fala uma pessoa, nós, seres humanos, nós também somos animais, não é isso? Então a gente não pode tanto nos diferenciar quando a gente fala de outros tipos de animais, como o cachorro, e é o caso de Vitor. Vitor já sofreu muito nessa vida. Há algum tempo ele foi atropelado, ele estava com as patinhas para o lado de fora da calçada quando o ônibus atropelou ele e atingiu as patas. Foi quando um grupo de protetores ficou sabendo e foi em busca de ajuda para ele. Entre essas pessoas, a Gabriela. A Gabriela deu um lar temporário a ele e descobriu que as patinhas dele, as unhas estavam crescendo demais. Aí acendeu o alerta. Essa doença pode ser leishmaniose, realmente foi. Só que o tratamento é muito caro. O remédio pode custar até R$1.000 e dura apenas um mês. Imagine você que tem um parente, às vezes o custo é muito caro, imagina um cachorrinho que está precisando dessa ajuda e não consegue. Ele não pode requerer isso na justiça, ele não tem como falar isso, ele não tem como contratar um advogado, mas o tutor tem. E foi essa novidade nesse caso que você vai entender agora na reportagem. Há 2 anos, os caminhos de Vitor e Gabriela se cruzaram. Ele com as patas machucadas depois de um atropelamento. Ela com amor para dar e oferecer um lar temporário. Eu fiquei sabendo de Vitor depois que ele foi atropelado. Ele estava com as patinhas para fora da rua quando o ônibus passou. Nisso causou a pele caiu, comeu a pele dele todinha, ele ficou só no osso. Ficou uma situação precária, fora de sério. E ele começou a se debater, se jogar na parede com as patinhas por conta da dor muito grande. Aí ele foi socorrido, foi levado para uma clínica veterinária e depois não tinha para onde ir. Aí foi quando eu entrei na história. Aí eu dei o lar temporário. O tempo foi passando e as feridas não fechavam. E um detalhe aumentou a preocupação de Gabriela. As unhas do cachorro cresceram muito. Sintoma de leishmaniose. Aí eu fiz o teste para tirar aquela pulguinha que fica atrás da orelha. Infelizmente, deu positivo. A leishmaniose ela é uma doença que ela é uma zoonose. Então ela pode ser transmitida de humanos para animais e de animais para humanos. A importância do cão é para o fechamento do ciclo. Ele não é o único animal que pode fechar o ciclo. Outros animais silvestres também podem fazer esse fechamento, mas por ele estar em contato direto com os humanos, ele pode ser um dos principais fontes de transmissão. A doença não é contagiosa, ela não pega pelo simples convívio entre o animal e as pessoas. No entanto, se o mosquito picar o animal doente, ele pode transportar a doença e acabar contaminando outros animais e as pessoas ao redor. Há algum tempo, o Ministério da Saúde indicava que o animal fosse sacrificado. Uma medida extrema para evitar que a doença se espalhe. Eu sou a favor da vida e em nenhum momento me passou pela cabeça entregar Vitor para a eutanásia. Nunca. Por enquanto foi liberado para apenas uma marca. É um medicamento que é de uso contínuo. Então o animal não vai ter a cura total da doença. Ele vai ter a cura clínica. Ele vai parar ele vai continuar portando a doença, mas em níveis tão baixos que mesmo se o mosquito picar ele não vai conseguir transmitir a doença. Numa rápida busca pela internet, dá para ver que uma caixa pode passar dos R$1.000. Gabriela procurou ajuda. Foi então que o GAEDA, Grupo de Apoio Especial e Defesa Animal, que atua em Caruaru, entrou na justiça pedindo que a medicação necessária fosse custeada pelo poder público. O direito animal ele é respaldado no princípio da dignidade. Esse princípio ele prevê diversos direitos fundamentais. O direito que nós pleiteamos para Vitinho
foi o direito à saúde, né, no qual a sua tutora ela não tinha condições de arcar com a medicação e nós pleiteamos através do direito animal que essa medicação fosse fornecida pelo município a esse animal não humano. É como se o animal, por meio da pessoa responsável por ele, nesse caso Gabriela, entrasse na justiça em busca de um direito, o de viver. O juiz José Adelmo Barbosa da Costa Pereira, da 2ª Vara da Fazenda Pública de Caruaru, concedeu uma tutela provisória de urgência, determinando que o Estado de Pernambuco e o município de Caruaru forneçam a medicação Milteforam para o tratamento. Para o juiz, embora o Ministério da Saúde indique a eutanásia, as provas produzidas até então pelo processo indicam que o remédio, além de uma série de outras ações, seriam capazes de reduzir carga de contaminação no animal e diminuir as chances de retransmissão da leishmaniose. Para isso, a responsável pelo animal tem um compromisso de cumprir os requisitos recomendados pela bula do remédio, pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária e por um grupo técnico intersetorial do estado de Santa Catarina, já que as recomendações desse grupo foram trazidas aos autos pelo estado de Pernambuco. Tudo isso, de acordo com a determinação do juiz, será fiscalizado pela Secretaria de Saúde de Caruaru. A decisão pode ser revogada caso algum requisito não seja cumprido. Cada caso tem um contexto específico, né? Então o juiz ele vai analisar dentro daquele contexto e tomar a sua decisão. Essa decisão aqui de Caruaru foi uma decisão histórica, né? A gente, dentro do direito animal, a gente conseguiu um precedente fantástico e a nível de discussão, de debate, isso faz favorecer, faz com que a gente perceba que os animais não humanos eles estão tendo seus direitos garantidos. Para Gabriela, Vitor merece ter a chance de viver com dignidade. A convivência com ele a fez repensar muita coisa na vida. Vitor foi uma luz na minha vida. Ele me ensinou que ele tem um problema nas patas por conta do atropelamento, ele toma medicação para isso. E ele me ensinou que mesmo com toda a dificuldade do mundo, vale a pena você se levantar e batalhar pelo dia. Essa é só uma das lições que os animais dão para a gente todos os dias. Quem cria, quem convive, sabe muito bem o que é isso. Apenas um olhar, um gesto que ele faz, a gente aprende muita coisa. E é isso que essa ação está querendo mostrar. Quanto mais espaço a gente dá aos direitos dos animais, quem está ganhando é a gente, pela consciência também. A gente entrou em contato com a Secretaria de Saúde de Caruaru, por meio da Prefeitura de Caruaru, e também com o governo do estado, para saber como é que vai ficar a situação em relação à entrega desse medicamento. Eles não responderam aos nossos pedidos de resposta até o fechamento da edição do AB1, mas a gente vai continuar tentando, porque a gente quer entender em quanto tempo eles vão fazer essa entrega, porque eles ainda podem recorrer, mas o prazo estipulado pela Justiça é de 10 dias. A gente vai ficar acompanhando essa situação e é importante também frisar uma coisa: não são todos os casos que você pode entrar na Justiça e você de fato vai obter esse remédio ou tratamento. Esse foi um precedente muito importante para trazer o debate em relação aos direitos dos animais, mas para isso o juiz vai levar em consideração muita coisa, o estado de saúde do animal, se realmente ainda tem condições de prolongar a vida desse animal por meio de um tratamento como esse, e claro, não é só em relação à leishmaniose, outras doenças podem ser abordadas, mas para isso precisa dessa avaliação por parte de um veterinário profissional responsável, para depois, numa ação, se acione a justiça e daí se consiga ou não o tratamento. É importante frisar isso. É o precedente muito importante. Fica aí, então, a esperança para muita gente que sabe o quanto é difícil cuidar de um cachorro, cuidar de um animal que está doente. Muitas vezes os custos financeiros são muito altos, muita gente acaba pedindo ajuda por aí. Então, a gente volta a informar sobre essa história aqui nos nossos telejornais na Asa Branca e o AB1 agora segue com outros assuntos.